Quando a gente olha o mercado de precatórios, a gente está falando de um mercado bilionário, que tem muita gente boa, mas também tem muita gente... Enfim, não vamos entrar no mérito. Mas o que eu queria falar hoje aqui é sobre a captação de empresas para comprar precatório, né? E o momento que a gente está. Bom, se você olhar, quem é do mercado, o Banco Master, ele comprou muitos precatórios da IAA, né? Do Instituto do Álcool e do Açúcar. E ele comprou muitos mesmo. Enfim, não vou enumerar aqui, mas dizem que foi mais de 20 bilhões em créditos, né? Era créditos podres, por valores baixíssimos. E o interessante disso é que quando você é uma empresa, você é um fundo, você vai no mercado pegar dinheiro, você capta o dinheiro, você não capta para 30 dias, você capta para no mínimo 3 anos. Geralmente essa é a regra de captação de fundos de investimento dos FDICs, né? Mercado de capitais. Então você vai abrir um fundo hoje, você vai captar um dinheiro no mercado, você vai pedir no mínimo 3 anos, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Você imagina que existem diversas casas que captaram basicamente a 2% ao mês, então 24% ao ano. Existem casas que captaram a esses preços. E existem diversas casas que captaram a Selic mais 3, Selic mais 6, não sei. Enfim. Vamos para frente. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente entende que essas casas que fizeram esse tipo de captação, nesse valor, que foi muito caro, essas casas tendem, no futuro próximo, a fechar. Por quê? Porque ela não vai conseguir cumprir com o investidor, com o sênior e com o júnior, né? O sênior, a gente tem que entender que o sênior é aquele cara que é o preferencial. Sênior, maior idade, 60 anos em diante. Então, ele chega na fila, entra primeiro, recebe primeiro. É o cota sênior. Júnior é um Israel da vida que tem poucos 25 anos, 30 anos, que investe em precatórios. Ele investe numa cota de fundo, mas ele é o último cara que recebe. Então, se esse cara também tomar um prejuízo, se o fundo tomar um prejuízo, quem vai assumir a maior parte do prejuízo é o cara que está na cota júnior, certo? Só se o fundo não der nenhuma espécie de rendimento, é que o cara da sênior não vai receber. Vamos para frente. Então, quando a gente olha e vê que diversas empresas fez uma captação, captando a Selic mais 3, Selic mais 7, essas empresas elas estavam baseadas num rendimento de precatório que ela acreditava ser o que vinha até então pela PEC, né? Antes da PEC 66, a emenda constitucional 136. Porque todos os precatórios eles atualizavam pela Selic. Então, a gente tinha aproximadamente ali 15% de atualização por ano. Aí o cara captava dinheiro no mercado a 15%, captava a 15% mais alguma coisa, né? Era aquela Selic, mais alguma coisa, mais 3, mais 6, não sei. E tem alguns que captavam a 2% ao mês. Mas com a emenda 136, né, a nova emenda 136, você imagina que essa casa ela estava aqui devendo a Selic mais 3, a emenda 136 disse, olha, a partir de agora, a atualização do seu precatório, ela vai ser IPCA mais 2% de juros ao ano. Para a gente entender em números, isso aqui dá basicamente 7% ao ano. 7% ao ano. Então, se você tem 100 mil reais, o seu precatório vai, ao final de 12 meses, vai ter 107 mil reais. Mas aquela captação da empresa que ocorreu antes da emenda constitucional 136, ela ocorreu
há uma captação de Selic mais 3, enfim. Por quê? E por quê? Porque o governo federal hoje, ele capta, né, ele paga um bônus aproximadamente de 15%. O governo federal hoje, o governo do Brasil, ele deve aproximadamente 9 trilhões de reais à dívida pública. Então, ele está captando muito dinheiro a uma taxa de juros muito alta. E o investidor, ele olha isso e diz, eu tenho 15% do governo federal. Então, se eu for investir 15% aqui para ganhar 15% do governo federal, eu tenho que ter alguma coisa aqui desse outro lado que me pague mais do que 15% que o governo federal já está me pagando, certo? E aí vem esses fundos do mercado de capitais, né? FDICs. Aí os FDICs ofereciam Selic, né? Muito acima do que o governo paga, mais 3, 4, 5, 6% ao ano. Detalhe, as empresas ofereciam esses valores, mas elas ofereciam uma captação para pagar o investidor com 36 meses. Então, o governo federal oferece a 15, mas o investidor preferia investir no FDIC, porque o FDIC oferecia 20, 22 ao ano. Quando a gente olha isso e olha para a emenda 136 e vê que a partir de agora as atualizações de precatórios elas passam a ser em média 7% ao ano, a gente vê que aquela empresa que captou a uma taxa que era CDI mais 6, uma Selic mais 3, alguma coisa do tipo, a gente entende que essa empresa, ela basicamente está condenada, ou aquele fundo ele está condenado a ter um rendimento negativo, certo? Porque a emenda constitucional ela só vai fazer com que o precatório atualize a 7% no máximo ao ano hoje, em termos de hoje. E a empresa captou a basicamente Selic mais 3. Então tem uma diferença de spread enorme, que é o quê? Vamos supor que a empresa captou para pagar um rendimento de 18% ao ano para o investidor, né? Um investimento ali, uma cota sênior. E agora, essa empresa ela tem um spread que caiu para 7%, então ela tem uma diferença de 11%. Basicamente, fica muito difícil dessa empresa, né, de várias empresas, não sei, que tem muitas aí no mercado, de cumprir os contratos com os investidores. Então, é normal que, a partir de agora, a gente veja que algumas empresas vai realmente fechar. Porque tinha muita gente que tinha uma captação cara, né? Cara e longa para 36 meses e que precisa cumprir esses contratos agora. E aí, o que é que acontece? Os fundos, eles despencaram os valores de proposta. Por quê? Aqueles que vão continuar comprando, eles têm que despencar o valor da proposta para que possa cumprir os seus contratos, né? Os contratos com os investidores. E aí é onde que eu quero chegar. Aquela empresa que ela vai continuar trabalhando, ela vai ter que reduzir a proposta, né, do credor para ver se consegue bater a taxa pretendida pelo investidor, ou se ela continuar trabalhando, ela não vai bater, o rendimento vai dar negativo. O que é que acontece com esse gestor de fundo que tem um rendimento negativo? Provavelmente, quando ele for abrir um novo fundo, as gestoras ou quem trabalha nessa parte de captação não vai querer emprestar dinheiro a esse cara, porque ele já sabe que esse cara trabalhou e teve um rendimento negativo lá no fundo de investimento dele. Então, isso é uma questão que muita gente que está no mercado de precatório, ela não vê, e que o credor também não vê. Mas que, por exemplo, quem é o gestor de fundo, ali, o diretor do fundo, a gestão, o investidor, seja ele o júnior ou o sênior,
ele está muito de olho nisso também, certo? Ele está muito de olho nessa questão dos rendimentos e de como que o diretor do fundo ele está ajustando os valores de proposta para bater o mercado. A gente tem visto, por exemplo, lá em Minas Gerais, a Associação dos Municípios, mais de 100 prefeituras já fez o parcelamento de precatórios. 100 prefeituras fizeram o parcelamento de precatórios municipais. A gente está falando aqui de 4,5 bilhão de reais. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que entender que o cara que tinha uma captação muito grande e que já tinha encarteirado esse tipo de precatório no seu fundo, né, no FIDC, provavelmente ele vai ter que dar uma reduzida enorme nas propostas, porque ele precisa equalizar agora o spread para dar retorno ao investidor, né, para bater a cota sênior, que é o principal investidor do FIDC, ou ele precisa, ou então ele deixa do jeito que estava no ano passado, com propostas absurdas, mas se ele deixar desse jeito, provavelmente ele não vai, quando ele for fazer uma nova captação, o cara vai olhar e vai dizer, fulano, mas seu fundo deu rendimento negativo, ou você prometeu X valor naquela captação de 36 meses, que geralmente é 36 meses, e você não cumpriu. Então acaba que hoje os fundos e as empresas que compram precatórios, eles estão numa sinuca de bico, porque o cara sabe que ele precisa cumprir um contrato, né? Mas ele também precisa comprar precatório porque o mercado, enfim, endoideceu. Com a PEC, a emenda 136, endoideceu. O governo hoje, ele quer te pagar pela correção da inflação, né, que é IPCA mais 2%, mas ele quer cobrar via Selic. Então tem um spread muito grande. E ele também, o governo capta basicamente via Selic hoje, a 14%, 15% ao ano. Enquanto que uma empresa, um fundo, um FIDC, ele vai captar ali a Selic mais 3%, porque ele tem que ser um pouco mais agressivo que o governo, que é para gerar atratividade para o investidor. E aí é onde realmente a coisa aperta. E quem é do mercado já deve ter percebido que muitas casas deram uma reduzida nos valores das propostas. E isso eu estou falando aqui, por quê? Porque vai ser comum o valor de proposta dar uma reduzida. Mas minha proposta reduziu. Sim, é comum. É comum a partir de agora as propostas darem uma reduzida, porque tanto bate com a questão de captação, com a questão de cumprimento de contratos e também com a questão dos investidores, né? E da atualização também. Então, a partir de agora, a gente tem que olhar que, principalmente precatórios estaduais e municipais, basicamente, muitas propostas em muitos municípios e estados, nada vai ser como antes. A gente tem um exemplo de grandes bancos que já deram uma reduzida, a gente sabe que já tirou o pé, né? Não está tão agressivo como era antes, porque tem o custo de captação. E também muitas casas pequenas que fizeram aquelas captações longas e com valores altos, vai ficar difícil de cumprir seus contratos e provavelmente no futuro algumas devem parar de trabalhar, né? Bom, é isso. Isso é um assunto bem de bastidor que eu estou colocando aqui no grupo. Salientando que a gente não para de comprar, né? Não para de comprar precatório. Quem quer fazer uma cotação conosco, manda lá que a gente faz uma cotação sem compromisso. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar que quem está no mercado de precatório há muito tempo já viu muita coisa por aí. A gente já passou pela 2014, 2021, com Bolsonaro, veio Lula, tirou agora, veio o Lula que pagou todo mundo, agora
ver os prefeitos e senadores disseram que não pode mais pagar. E vamos esperar, né? Vamos esperar para os próximos capítulos do que vai acontecer. Mas hoje o cenário é esse dos precatórios, né? Bem bastidor aqui.